Entrou aqui, vamos ver. Muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma live. Vou repetir aqui o início, tá, gente? Que, né? Estamos voltando. Então, sejam bem-vindos a mais uma live do Rio Encontros, né? Um evento organizado pelo Centro Cultural Fato e Presença, que é um evento anual que vai acontecer no que vem, no dia 6 e 7 de março, mas que agora, nesses tempos de pandemia, está organizando lives, né? Sobre diversos assuntos do nosso dia a dia. E a última live foi tão legal que, né, pediram bicho para continuar o assunto que a gente estava falando sobre a doutrina social da igreja. Eu sou Gabriel Cruz, professor universitário das carreiras de animação da Escola de Cinema da Universidade Federal de Fluminense e da Escola de Animação da Universidade Veiga de Almeida. E também animador 2D, designer, enfim. E estamos aqui conosco hoje para continuar esse assunto, Dom Juliano Gene, bispo de Parintins. Dom Juliano, muito bem-vindo mais uma vez à nossa live. Boa noite. Boa noite, Dom Juliano. Ouvimos alto e claro, muito bem. Bom, então, Dom Juliano, na última live nós introduzimos, eu acho, o assunto num contexto histórico geral, né, sobre a questão da doutrina social da igreja. A gente falou na questão da Revolução Industrial, a gente falou das transformações que o mundo passou por isso, né? A gente fez um apanhadão e eu acho que hoje valeria a pena um pouquinho, né? Aliás, se você não viu a última live, né, tá no nosso site aqui, tá aqui no perfil do Rio Encontros, e você também pode ver no YouTube, no canal do YouTube do Fato e Presença, Rio Encontros, Centro Cultural Fato e Presença. E aí eu acho que hoje a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a situação da doutrina social da igreja no Brasil, né, na nossa circunstância. E aí, Dom Juliano, eu vou lançar a primeira pergunta já para a gente começar logo essa live. Que muitas pessoas, né, talvez aí existe uma certa confusão, que muitas pessoas costumam confundir a doutrina social da igreja com teologia da libertação. É como se as duas coisas fossem a mesma coisa. A gente ouve isso quando a gente vai algumas homilias que a gente ouve, algumas palestras dentro da igreja, alguns assuntos, né, parece que são a mesma coisa. São a mesma coisa, Dom Juliana? Pode dizer para a gente aí um pouquinho o que são, qual é a diferença, por que não é, por que é, enfim. Então, a doutrina social da igreja é a consciência mais madura, mais adulta, da necessidade da igreja estar presente dentro do mundo. Ela, como falamos a última vez, explodiu com a Rerum Novarum, mas ao longo de todo o século XX, agora nesse século XXI, continua, se quisermos, a última carta do Papa, a Laudato Si, e também na carta Querida Amazônia, fazem parte desta doutrina social da igreja. Não, quando irão fazer uma coletânea de todas os pronunciamentos da igreja, nós poderíamos colocar também nestes últimos documentos do Papa Francisco. Normalmente são assinados pelos papas esta doutrina social da igreja. A teologia da libertação, ela nasce num contexto pós-Concílio Ecumênico Vaticano II. E aqui na América Latina teve logo o primeiro encontro em Medellín, no 1968, e um grupo de sociólogos se encontrou fora da igreja, analisando a situação mundial da sociedade, da economia, da política, do trabalho, das experiências mais ou menos democráticas. Já se falava da direita como algo superado,
tipo nazismo, fascismo, surgiram e cresceram cada vez mais experiências ligadas ao socialismo, ao comunismo. Nestes assuntos todos, a doutrina social da Igreja tinha já definido que a preocupação destas teorias ou ideologias de esquerda e também a força da ideologia capitalista de direita, não tanto como fascismo, mas como liberalismo, essas duas atitudes culturais que interessam na Igreja porque ela está dentro do mundo e ela precisa daquilo que os homens experimentam, sonham, discutem, planejam. Mas ela sempre teve uma clareza em defender, primeiro, a unicidade e a importância do ser humano. O centro da doutrina social da Igreja é o ser humano. E depois é a sociedade, no aspecto do trabalho onde, a partir da família, onde a gente é gerado e é educado, é preparado para entrar no mundo da cultura, ou do trabalho, ou da arte. E então, a Igreja sempre salva a pessoa, o homem, a mulher, a família, assim como a sua tradição milenar lhe permite de falar. A situação social machucou muito o quê? A família, machucou muito a dignidade da pessoa, a experiência da industrialização, os ritmos do trabalho, as horas de trabalho, a exploração, neste momento, a sede de transformar e de ter mais produtos à disposição de todos, a necessidade de ter dinheiro para comprar esses produtos, enfim, toda esta sociedade que evoluía aqui na América Latina foi analisada pelos sociólogos, que disseram: todo o sistema mundial ele precisa de revirar de cima para baixo a lógica do sistema mundial de economia, sistema capitalista. Precisa partir das periferias, porque serão nas periferias que irão chegar dentro neste mundo e torná-lo mais humano, mais justo. Então a Igreja se jogou aqui na América Latina, os teólogos da teologia da libertação se jogaram dentro nesta análise inteligente feita destes sociólogos para poder dar uma base teológica a esta da periferia para uma libertação. É claro que tudo isso cria um método de análise emprestado pela ideologia de esquerda. Então, a Igreja olhava com preocupação esta teologia da libertação que usava uma linguagem e uma análise marxista, então a luta entrava como critério fundamental. A Igreja já tinha apoiado os sindicatos, os partidos que se interessavam da justiça social, dos trabalhos, etc. Mas nunca tinha se identificado com a análise que os sociólogos aqui na América Latina usaram abundantemente. Claramente, os teólogos, cada um deles foi procurando na Bíblia experiência de momentos em que o povo de Deus ficou oprimido. O mais famoso é o tempo em que ele passou no Egito. Então, a teologia da libertação tinha colocado como experiência fundamental de libertação a experiência da libertação da escravidão do Egito, 400 anos de escravidão. Aquela passagem se tornou quase como a lupa para ler a palavra de Deus, do Gênesis até o Apocalipse. Quem analisou muito bem nesta situação da teologia da libertação foi, na época, era o cardeal Ratzinger, que escreveu umas observações sobre a teologia da libertação.
E é importante saber que quando o cardeal Ratzinger escreveu este livrinho de 30, 40 páginas, escreveu para salvar a intenção da teologia da libertação que ele, num outro livro, numa outra análise, defendeu como característica da teologia bíblica. Toda a Bíblia é uma história de libertação. É Deus que entra na história para libertar o homem, não somente do seu pecado pessoal, mas também dos pecados da sociedade, dos povos contra os povos, das culturas que oprimem o povo, que tiram a liberdade do povo, que tiram a dignidade da pessoa. E lá vai a condenação que a Bíblia faz de qualquer tipo de violência ou de holocaustos feito em nome de uma ideologia ou outra. Mas também Ratzinger, ele alerta nestes aspectos sobre a teologia da libertação que ele quer corrigir para que se salve esta tensão, este desejo dos teólogos da América Latina, porque os teólogos da América Latina encontraram na Alemanha outros teólogos que apoiavam, que fortaleciam esta teologia da libertação. A diferença é que os teólogos na Alemanha se tornaram muito ideológicos, muito esquemáticos, enquanto a teologia da libertação na América Latina tinha um povo que experimentava estas coisas com uma fé que ainda alimentava, vamos dizer assim, as massas. No 68, aqui na Amazônia, no 72, os bispos se encontraram em Santarém, em 1972, e aplicaram não somente o concílio, mas também Medellín, a nossa situação aqui na Amazônia. Nós, 40 anos depois, no 2012, fizemos um encontro em Santarém, lembrando esses 40 anos, retomamos aqueles assuntos que ainda estavam muito vivos. Então, a teologia da libertação aplicou o concílio ecumênico aqui, mas Ratzinger tentou salvar esta teologia dizendo: não se pode usar a análise marxista como instrumento de análise sociológico, usá-lo também como análise teológica, sem usar depois o método marxista, que é a luta, que é a contraposição do rico, do pobre, do patrão e do trabalhador, do escravo e de quem escraviza. Então, a teologia da libertação, usando o método de análise marxista, acaba depois se tornando escrava. E se vocês pensam quantas vezes os cantos, os comentários, as invocações na liturgia, quanta influência tem este tipo de visão. E o Papa alerta um segundo problema na teologia da libertação. A chave de interpretação não pode ser o êxodo de toda a Bíblia. A chave de interpretação que nos permite de entender o que Deus quis revelar ao longo da história está na morte e ressurreição de Cristo, não na libertação do povo do Egito. Aquela foi uma experiência fundamental para o povo hebraico que faz memória nas Páscoas sempre desta libertação. Mas os cristãos têm como centro a Páscoa não judaica, mas a Páscoa cristã, isto é, a vitória de Cristo sobre o mal, o pecado e a morte. Isso não significa que a Páscoa cristã não tenha como perspectiva a libertação dos povos. A teologia da libertação tem que mudar os que ainda se apoiam sobre a experiência da libertação lá do Egito para a Terra Prometida e forçam a teologia da libertação neste ponto, não. Mas eu conheço vários teólogos da teologia da libertação que aceitaram estas indicações de Ratzinger. Outros não.
infelizmente, aqui, na época, Dom Frei Leonardo Boff, ele se revoltou contra isso, então foi proibido de ensinar por um ano, e aí desencadeou toda uma desconfiança da parte de muitos que seguiam a teologia de libertação, sem saber o que era, enquanto a preocupação de Ratzinger era de salvar, como ele sempre defende, que toda a Bíblia é uma história, é uma teologia de libertação. Libertar o homem de ser ele o centro da vida, mas de ser o centro do olhar de Deus, da preocupação de Deus. Deus colocou no homem a sua imagem e semelhança, então, para Deus, o centro dentro na criação e na história é o homem. Mas o homem sabe que esta centralidade não é uma autoafirmação, mas é um relacionamento com um Deus que se envolveu. Claro que a teologia de libertação ela é cheia de homens e mulheres, padres, freiras, leigos, que lutam pé no chão, que ficam nas lutas dos sem terra, dos sem casa, dos indígenas, etc. Então, toda esta movimentação leva as pessoas a se identificar com esta teologia de libertação sem se preocupar desta coisa da centralidade de Cristo, da paixão dele, mas se visa muito mais a conquista dos direitos, a conquista da liberdade, a conquista. Então, é como um aspecto, assim, de uma teologia que avança com conquistas e que pode até medir as suas conquistas. A doutrina social da igreja, ao contrário, ela lembra a todos nós de onde vem a nossa dignidade. A luta não é... Cristo na cruz pregou o Pai de perdoar quem os matava. Então, é um método, doutrina social da igreja, bem diferente deste tipo de teologia, porque tem teólogos da teologia de libertação ainda hoje, que são homens de fé, homens que têm muito equilíbrio, que fazem tudo por amor a Cristo, estão com os pés no chão, muito dedicados aos pobres, muito dedicados. E quem não quer ser incomodado por esta doutrina social da igreja, não aceita nem um pouco a teologia da libertação, sobretudo daqueles que vivem e trabalham e rezam e ficam com o povo. Entre aspas, quem é dentro de si muito burguês, que gosta de uma vida boa, né? Pode até falar bonito, mas não vai lá com o pobre, não vai lá na periferia. Mas nós sabemos muito bem, me lembro Dom Luciano Mendes, uma vez disse, nós apoiamos muito a teologia da libertação, porém, acabamos deixando uma grande fatia da comunidade cristã, da classe média e média alta, que tem fé, mas que não se sentiam abraçados por essa teologia de libertação, porque a linguagem e as atitudes eram, não, se tu és burguês, tem carro, já tem uma casa bonita, então é como se o fato de pertencer a uma faixa social acima da média ou da pobreza, tornasse impossível aquele homem, aquela mulher, aquele padre, aquela freira, de fazer parte desta preocupação que a igreja tem em transformar o mundo e torná-lo cada vez mais semelhante ou ser um sinal do reino de Deus. Não sei se me expliquei bem, mas é uma diferença muito grande. Perfeito. Mas também a teologia da libertação verdadeira, aquela que aceitou as indicações do então cardeal Ratzinger, deveria agradecer, porque ele realmente apoiou. E na Alemanha, a luta de Ratzinger foi mais dura, porque lá era somente teoria. Aqui não, tinha uma prática popular, tinha um povo que abraçava isso, o povo que fazia romarias, povo que carregava Nossa Senhora, povo que carrega a cruz. Então, cheios de mártires. Lá na Alemanha, no máximo, não sei, um ou outro teólogo, ele teve que cortar as asas, Hans Küng é um deles,
o próprio Leonardo Boff pegou umas coisas de Hans Küng e usou para os seus livros de teologia. E isso lhe custou o fato de ter que ficar calado por um ano, mas aí não se calou e aí foi. Mas Leonardo Boff é um dos teólogos da teologia de libertação. E hoje, sentindo ele falar, é claro que ele se tornou muito amigo da experiência aqui no Brasil, com Lula, etc. Então, quase uma identificação com a caminhada do PT. Isso cria muito problema, Gabriel. Muitos problemas. Essa identificação com nós. Eu venho da Itália, saí de lá com 32 anos, mas quando a igreja se identificava com o Partido Democrata Cristã, ela se ferrou, porque muitos políticos da democracia cristiana, do Partido Democrata Cristã, a um certo ponto amaram mais o poder do que a doutrina social da igreja. Então, ficaram salvando a cadeira do poder que eles tinham adquirido dentro do governo. E bispos, padres, e nós cristãos comprometidos, dormimos um pouco no ponto, porque era só votar Partido Democrata Cristã, então o cara se sentia já fez bastante. Votei para o Partido Cristão, então, mas não, precisa, como diz o Papa Francisco, entrar, como diz os documentos da CNBB, temos que acompanhar o processo, estar por dentro, e não somente votar. Né? O voto é uma expressão da democracia, mas a democracia é que as pessoas, sobretudo os cristãos, participem da vida política. O Papa Francisco, quando se encontra com os jovens, continuamente convida eles. Não fique na janela, não fique sentado no sofá, sai, vai ao encontro, se suje nas mãos, não a cabeça e o coração. Nesta luta, é fácil errar, mas prefiro vocês errando lá dentro, tentando de ajudar os pobres, os trabalhadores, os sem terra, sem casa, os indígenas. Prefiro ver vocês errar do que olhando pela janela para não se comprometer. Me explico? Não sei se me expliquei. Sim. Aliás, essa questão, né, da identificação da igreja com o partido, né, como você coloca na realidade na Itália, é o grande problema nosso, que a gente falou na live passada, que é justamente esse partido, quem vota nesse aqui é católico. Não, quem vota nesse aqui é católico. Na verdade, não é esse o ponto, né? O nosso ponto é olhar o humano, não uma ideia, não uma sigla, né? É abraçar a salvação que Cristo nos deu. Agora, Dom Juliano, eu fiquei muito curioso, porque você estava falando do Cardeal Ratzinger, né? O nosso Papa Emérito, Bento XVI, tentando salvar a teologia da libertação. E aí isso é um daqueles pontos, você já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que vale a pena a gente tentar se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Porque a gente entende, acho que eu aqui na minha cadeira do Rio de Janeiro, que eu tive encontro com o movimento e com vários, conheci muitas pessoas de natureza mais conservadoras, eu sempre entendia que a TL, aliás, eu também fui aluno marista, então também tive uma conversa com a teologia da libertação no Colégio de São José, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eu sempre entendia que eu via esse desejo, essa preferência, essa luta pelos mais pobres, pelo sofrimento dos mais pobres, como algo que estava intrínseco à doutrina social da igreja. Porém, eu via, por outro lado, uma visão de uma ideologia que não era aquilo que a igreja afirmava. Né? A questão, justamente, do embate, né, entre ricos e pobres, né, o motor da história, né, como a luta de classes e tudo mais, a luta, enfim. Mas eu fiquei surpreso de ver que o Ratzinger tentava salvar a teologia da libertação. Ou seja, é possível estabelecer um diálogo. Né? E aí eu queria perguntar, né, como é que é possível hoje nós aqui estabelecer esse diálogo? Qual é a questão? É possível estabelecer, aliás, essa primeira pergunta. Né? Como é que é estabelecer esse diálogo? Você que está em Parintins provavelmente deve conhecer vários. Então, como é que é isso? É o seguinte, quando se fala dos pobres,
Vamos falar de um exemplo que faço aqui para tantos amigos que conhecem o padre Pigi Bernardelli, lá em Belo Horizonte, naquele bairro onde ele ficou fiel por 45 anos, 1º de maio. Ele, com certeza, não era da teologia da libertação teórica, mas ele doou toda a sua vida, ele com a Rosetta, com tantos leigos que ele formou, com quem ele se comprometeu, ele foi preso, defendeu os direitos dos favelados de ter a casa, de ter um pedacinho de terra para não ter que pagar metade do salário para o aluguel. Então, ele trabalhou o tempo todo, mas ninguém definiu ele da teologia da libertação. Eis um exemplo bem concreto aqui no Brasil para nós, olhando ele e tantos outros leigos e leigas, padres e freiras, que estão realmente com o povo sem ser teóricos da teologia da libertação. Porque o problema é quando entra como único critério a bandeira. Então tem que ter a bandeira vermelha, a bandeira do Sem Terra. Se tu não tem aquilo, se tu não tem a placa aqui do PT, você não é um cristão comprometido. Eu dizia aos meus seminaristas em Florianópolis, amigos, vocês estão aqui no seminário. Vocês se dizem, a teologia da libertação diz que precisa partir da periferia para chegar a Cristo. Eu digo para vocês, se vocês não fizerem uma experiência do encontro com Cristo, amanhã na liturgia vamos ouvir São Paulo que diz, quer que vivam, quer que morram, vocês pertencem a Cristo. Este pertencer, se uma pessoa não faz a experiência que pertence a Cristo, pode partir sim da periferia, e pode até talvez chegar a reconhecer Cristo partindo da periferia. Mas, eu digo, o encontro verdadeiro com uma experiência cristã me leva necessariamente a ter um coração e as mãos e os meus pés na lama, lá na periferia. Me leva até lá. Me leva até os presos. Me leva até o povo indígena, a quem muitos dizem, não vamos sujar a cultura deles com a fé da igreja. Não, senhores. O encontro com Cristo me leva a ir ao encontro de todos, seja pobres ou seja até os que vivem na floresta, que não são explorados, e que não tem pessoas que obrigam eles a trabalhar 8 ou 10 horas numa fábrica, e que vivem uma vida que busca no bem-querer, no sentido positivo deles, mas sem o encontro com Cristo, com certeza, eles têm uma injustiça em impedir que eles possam ouvir, escutar, encontrar pessoas, a beleza de viver com essa fé, com essa certeza que Cristo venceu o mal, venceu a morte, e não comunicar aquilo que o Papa Francisco dizia, Evangelho e Gáudio, a alegria do Evangelho, não vamos deixar que nos roubem esta alegria, que nos roubem a fraternidade, que nos roubem a beleza, que nos roubem a esperança. Então, porque senão a esperança é que amanhã será melhor. Não é uma utopia que nos guia. Não é utopia. Chegaram o Dom Paulo Evaristo Vaz, a um certo ponto, escreveu um livro, eu me lembro, 20, 30 anos atrás, uma sociedade, a utopia de uma sociedade sem utopia. Pois é, a utopia de uma sociedade sem utopia. Mas a nossa fala é o anúncio do reino de Deus. E o reino de Deus já é a presença dele, já está aqui e ainda não está tudo em todos. Então, falta a presença de Cristo, muitas vezes, na família, no relacionamento a esposa e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãos, entre vizinhos, entre bairros, entre branco, preto, índio. Ainda ele está excluído em tantos lugares. Mas dizer que eu vou partir dos excluídos para chegar a Cristo, isso ninguém me engana mais. Eu posso até ter tido momentos de sentir o gosto de ficar com quem era marginalizado, mas o gosto maior nosso é ficar com ele que me diz,
vai lá. Estou lá no preso, estou lá no faminto, estou lá no doente. Então, ele me leva até a periferia. Mas não sempre a periferia me leva até Cristo. Na Itália nasceram os catocomunistas, isto é, os católicos comunistas. Nossa. Sim, mas eu vi estes catocomunistas, 95% deles deixaram o cato e se tornaram só comunistas. Porque perder tempo com a Bíblia, etc., é sempre a mesma coisa, enquanto o problema parece que a política é mais prática e leva para frente as batalhas. Esta pressa e esta não valorização do método de Cristo de entrar, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, as bem-aventuranças, quem viveu mais estas bem-aventuranças foi o Mahatma Gandhi, que libertou a Índia da Inglaterra sem usar uma bala. Ele usou o método das bem-aventuranças e transformou no método não violento, da não violência, e ele libertou um país de milhões e milhões de pessoas sem fazer uma guerra. A Inglaterra se retirou porque percebeu que estava fazendo uma injustiça, atirando nestas pessoas que avançavam sem ferir nenhum deles. E eles, com rifles na mão para atirar. O exército inglês se retirou, a Inglaterra teve que se retirar. Quero dizer, uma pessoa disse, mas isso é uma utopia. Não é utopia. Gandhi é uma pessoa, infelizmente, que foi morta quando eu nasci. Em 1947, um fanático hindu, sendo que ele era muito aberto aos muçulmanos, aos cristãos, ele buscava pessoas que, estando com Deus, iam dentro de si um método que não era violento. Então, buscava o diálogo com todo mundo para o bem de todos. Então, um fanático dele o matou, como se fosse um traidor. Mas então, isso aqui pode acontecer até dentro da própria igreja. Alguém que fala e explica a doutrina social, os outros dizem, isso aqui é só teoria. Não é? Você antes dizia, os santos viveram nisso. Os santos não são uma teoria, são uma experiência concreta da igreja. São aqueles que deram como a carne e o sangue à doutrina social da igreja. Dentro da teologia de libertação, padres, freiras, leigos foram mortos, assassinados. Então, sendo que estavam com a bandeira do Sentera, etc., divertendo os índios, imediatamente se tornavam santos. Vamos dizer, são mártires da teologia de libertação e, com certeza, muitos deles se identificaram totalmente com Cristo. Pena que muitas pessoas pensavam que eles eram somente uma política, não era uma fé que chegava ao sacrifício total de si. Então, é exatamente isso. Você, na pergunta, dizia, a teologia de libertação é um fato que parece ter uma forte identificação com a doutrina social da igreja, pelo fato que estão exatamente dentro, com os pés na lama, né? Na realidade sofrida. Só que, se predominar ainda este método, esta manhã teve 2 horas de uma live onde um padre jesuíta, 3, 4 pessoas falaram da situação da Amazônia, retomaram a querida Amazônia do Papa Francisco. Eu escutei uma expressão como essa, desde dentro na Amazônia, o capitalismo destruiu tudo, o pecado original é o capitalismo, o pecado original é o capitalismo. Eu digo, até o próprio Adão e Eva têm que ser capitalistas? Sim, queriam se tornar donos do mundo e não agradecer a Deus que tinha recebido tudo de graça. Ok, mas dizer que é o capitalismo, isso, o capitalismo nasce dentro numa reação pós-kantiana, pós-hegeliana, da filosofia alemã, é lá que ele começa e se divide na esquerda e na direita. E as filosofias se desenvolvem assim. E então, os pobres cristãos têm que escolher, depois desses filósofos alemães, se vão para a esquerda ou para a direita. Mas o método e a origem é o mesmo.
é o mesmo. O ponto de vista, seja da esquerda ou da direita, é que o homem é o centro, é o dono de tudo, o dono da verdade. E, de fato, a esquerda e a direita estão defendendo coisas que não são apoiadas pela igreja. Seja aqueles que valorizam somente o dinheiro, a liberdade, a propriedade particular, seja aqueles que dizem que tudo é do Estado, que tudo tem que ser de todos. A igreja tem coragem de criticar essas duas posições, porque o homem se coloca ele como medida de todas as coisas. Enquanto o homem tem que ficar aberto àquilo que o Papa Francisco chama o diálogo, escutar as pessoas pobres, ir ao encontro dela. Depois, se um é padre, tem que ter o cheiro das ovelhas, quer dizer, não falar em nome do povo, mas falar ao povo. Não em nome dos trabalhadores, mas falar com os trabalhadores. Então, quando a ideologia é muito forte, o povo se torna uma massa, não é mais povo. E isso é terrível, porque está erradíssimo aquele gesto que a televisão mostrou de um soldado que esmagou com o joelho, sufocou e matou um homem negro preso assim, com nenhuma lógica de matar uma pessoa e daquele jeito. Mas a reação contra aquele gesto foi 1000 vezes pior. Anteontem aqui, o índio entrou em casa, na casa dele, na aldeia, e viu um homem que estava estuprando a sua filha, de 6 aninhos. Pegou o terçado, cortou onde podia cortar este homem que estava fazendo isso com a sua filha. Levaram este homem no hospital, morreu ontem. A filhinha foi trazida de lá, aqui em Parintins. Ele está preso, com certeza. Se explica uma reação assim, violenta, diante de uma violência contra a sua filha, mas não se justifica. Se explica uma reação assim, mas a justiça é uma outra coisa. Então, a violência sempre é violenta. Imagina esta menina que tem o drama de ter sido violentada e tem visto o pai cortar em pedaços o homem que a violentou. Então, é trauma em cima de trauma, tem 6, 7 aninhos, coitado. Então, vai levar anos e anos e anos para superar esse que aconteceu. Então, eu digo, a violência, muitas vezes, desde a esquerda como a direita, quando usa este método, não tem como. Porque existe uma legítima defesa, né? Mas até quando a igreja salvava e justificava uma guerra como legítima defesa, ela faz isso com muita cautela, porque ela não pode pedir a todos de me matar. Mas Jesus, o Papa comentava outro dia o Evangelho, um te dá um tapa, oferece a outra face. E o Papa comentava, sabe o que é a outra face? É a parte melhor de ti. Isto é a misericórdia que tu vai usar com aquele outro, porque vai desmanchar a violência e o ódio dele quando você lhe oferece a outra face, onde ele não te bateu, você oferece, pode bater aqui também. Então, o Papa teve coragem de comentar assim o outro dia, né? Então, a teologia da libertação, a linguagem dela é luta, luta, luta. Eu entendo que precisa lutar para conseguir, mas é diferente uma luta violenta daquilo que é uma presença que revela uma outra atitude. Fazia o exemplo do padre Luigi Bernarege em Belo Horizonte. Meu Deus, quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele foi para Brasília para defender lá. E, entre aspas, lutou o tempo todo, mas ele não usou as armas. Usou a razão, usou o coração, usou a doutrina social da igreja, usou a consciência, usou a responsabilidade que os políticos tinham. Enfim, usar todos. Último instrumento é a violência, mas é o último. Para chegar lá, precisa antes atravessar todos os outros instrumentos que Cristo
percorreu por primeiro. Cristo é o libertador. Cristo é libertador. Belíssimo. Agora... Tenta baixar só um pouquinho o celular aí do Júnior para a gente ver você completamente. Estou vendo ainda um pouco a metade de você. Juliano. Diga. Deixa eu... Acima de tudo isso, só mesmo a só mesmo a presença de Cristo, que de fato é uma libertação, né? Só mesmo diante dessa acolhida. Eu vou lançar essa última pergunta que vai sair um pouco dessa discussão da TL, mas que também tem que trazer um pouco a nós, né? Eu estou aqui na cidade do Rio de Janeiro, sou professor universitário, casado, tenho uma filha, muitos amigos também, né? Tem essas circunstâncias, são professores. Quando a gente fala na doutrina social da igreja, muitas vezes na nossa cabeça vem aquela imagem de justamente botar os pés na lama, né? Que parece que em muitos momentos os burgueses não querem botar os pés na lama, e parece uma realidade um pouco distante, como eu falei, né? O cara do chão da fábrica, né? A pessoa que está na comunidade carente. Como é que é a vivência viver essa doutrina social da igreja dentro da realidade, dentro de casa, né? Como é que se vive essa doutrina social da igreja na família, o professor na universidade, o cara no escritório? Como é que é essa visão? Né? Tentar esclarecer um pouco isso, porque às vezes parece uma coisa distante, justamente porque parece uma posição burguesa de fato, mas eu queria entender como é possível viver essa doutrina social da igreja na realidade para justamente entender, né, ser lançado para depois botar o pé na lama, né? Gabriel, só 2 exemplos de quando eu estava no mundo do trabalho antes de entrar no seminário. Na fábrica, tinha um homem que me ensinava a blasfemar contra Deus, contra a igreja, me ensinava a roubar na fábrica ao patrão. E como é que eu não aderia a estas propostas? Mesmo que era o cara pé no chão, luta, tá bom. Eu reagi a ele partindo da experiência positiva que fazia dentro da minha casa, onde aquilo que a igreja me ensinava, que a fé da minha família me ensinava, me dizia que aquilo era um horror. Mesmo que o salário podia ser não tão bom, em certos momentos tínhamos também perigo físico, está certo, na solda, etc. Ele me colocava em posições difíceis para eu receber as faíscas que me entravam, me queimavam. Ele queria me forçar a lutar contra a fábrica. Depois passei num hospital, trabalhei 15 meses no Hospital Policlínico de Milão. E lá dentro o salário era o que era. Mas 5 enfermeiros, eu era um dos 5. Quando nos 3 pavilhões alguém morria, nós tinha um número de telefone, telefonava a funerária, dizendo o meu nome de enfermeiro é o tal, e a gente, se num mês acontecia que 5 pessoas faleciam nesses 3 pavilhões, ganhava mais dinheiro do que o salário. Mas eu reagi como? Não vou telefonar. Não vou telefonar porque não quero esperar que, enquanto estou trabalhando aí, estas pessoas que são as mais graves, etc., morram quando eu estou lá, no plantão. Porque mudava totalmente o meu olhar sobre eles. Eu sei que de nós 5, partindo de mim, quando eu não telefonei mais, quando dizia, se por acaso um familiar diz, puxa, Morel, o senhor tem com quem falar para, olha, aqui se quiser tem esse número, a senhora diga, sou o filho de quem faleceu. Então, eles não precisavam pagar também o meu telefonema, que se tornava uma maneira de ganhar em cima da morte. Então, eu recorria a quê? Não era aumentando a luta para aumentar os nossos salários.
era manter claro o relacionamento de um agente de saúde com os doentes. Porque não pode ser definido somente pelo salário. Tem que ser definido, você estudou, se preparou para ser enfermeiro, para ser médico, então fica por isso. A doutrina social da igreja, ela coloca Cristo exatamente naquele doente, também naqueles familiares que perderam o pai, a mãe, o filho. Então, faturar em cima da dor dos outros. Aquilo que acontece também hoje com esta pandemia, pessoas que estão presas porque aproveitaram. Eles não precisam fazer luta contra os pobres, estão roubando os pobres. Então, a doutrina social da igreja está dentro do nosso olhar, da nossa convivência, e a gente pode ser muito mais útil dentro da universidade, ensinando este ser um homem livre da ganância, livre da ideologia, livre de querer aparecer, de ser rico, etc. Mas eu digo que a classe mais pobre hoje são os estudantes, são os jovens. Ontem era o dia da luta contra o suicídio. Pelo amor de Deus, né? Aqui, neste dia, uma de 33 anos se suicidou aqui em Parintins, na Amazônia. Um jovem daqui uma vez foi para Florianópolis 2 anos atrás. O que ele fez? Se inscreveu lá na universidade, encontrou amigos, e a mãe dela, quando me disse, meu filho se suicidou, 1 mês atrás, celebramos a missa, ela me disse, meu filho é um dos 22 jovens que se suicidaram em Florianópolis nesta semana. Quer dizer, eles se desafiaram a quem se matava na forma mais eclatante, mais espetacular. Então, se tem uma classe de pobres, são os jovens que, se não tem uma família, se não tem uma comunidade, se não tem uma experiência positiva, ficam se entregando à droga ou se suicidando. Então, é um mundo que a classe dos trabalhadores, claro que quem trabalha na roça, entre aspas, hoje é muito melhor um que trabalha na roça do que um que trabalha numa fábrica repetindo o mesmo gesto, enlouquecendo, porque o trabalho na roça, como aqui na floresta, é muito mais gratificante. O homem sabe que ele pode pescar, pode caçar, pode plantar, pode vender, pode plantar flores que encontra aqui. Então, ele está dentro deste ambiente, como diz a querida Amazônia, que as fábricas, que as cidades massacraram muito. Então, os pobres são aqueles que vivem nestas selva de pedras, como tem uma novela aqui no Brasil, Selva de Pedras, onde milhares e milhares de arranha-céus se substituem aos milhões de árvores que Deus deixou na terra. Mas, então, esta teologia não é... Claro que quem tem vocação de ficar num bairro, por exemplo, aquele padre Lancelotti, que está, me parece, em São Paulo, que vive ou no Rio de Janeiro, não sei se é no Rio, mas ele tem uma dedicação total. A Cracolândia ele mora. É Rio de Janeiro, é? Na Cracolândia. É no Rio, sim. É no Rio. Cracolândia é um nome genérico, mas... Ele se identifica, ele vive lá dentro, ele casou com esses jovens, com essas famílias, com esses... É como Madre Teresa, é como Santa Dulce dos pobres. Deus não nos faz faltar essas pessoas e a gente não pode ficar lá como eles. Mas dentro, na nossa vida, na formação de uma mentalidade que tenha... O Papa Francisco é um belo exemplo, porque Giussani dizia assim, pelo menos se eduque uma vez cada 15 dias a passar 2 horas numa caritativa, onde você fica lá de graça, com pessoas que não têm nada. Não vá lá para ensinar, vá para partilhar a vida. O gesto que nós aprendemos da caritativa era um gesto muito educativo. Não fazer mais este gesto
nos torna teóricos. Precisa acreditar que precisa fazer certo gesto para si sentir que é muito bom viver esta dimensão política, social da caridade. E isso, às vezes, pode até estimular outros que estão lá naquela situação, que não escolhem, porque nós escolhemos de ir lá com eles. Outros que estão lá não escolhem, mas vendo que pessoas estão com eles, nem que seja a cada 15 dias, ou 2, 3 horas, desculpa. talvez sinta, Juliano, desculpa. Possa nascer a esperança de Júlio Renato Lancelotti, isso. É um pedagogo do prefeito católico brasileiro. É em São Paulo, desculpa. Pode concluir. É em São Paulo, na cidade de São Paulo, Tá certo, bravíssimo, Gomes, obrigado. Mas eu escutei ele 1 hora, semana passada, era meia-noite, eu vi Lancelotti, escutei toda a conversa dele. É uma beleza, como sentir Madre Teresa. A senhora, o que é que faria? O que é que mudaria na igreja, Madre Teresa? Eu? Mudaria eu mesma. O que é que a senhora mudaria na igreja? Eu mesma. Então, é uma que se coloca sempre em questão. E o Papa é um assim. É um que ensina porque diz o que ele faz. Ele vai ao encontro da dor, do sofrimento, e depois fala. É um acontecimento que depois precisa ser explicado. Então, aprendemos isso, né? A fé é um fato, é um acontecimento. E por isso que depois se torna também uma doutrina. A teologia da libertação nasceu dos teóricos. Aqui na América Latina, o povo a abraçou, mas também se confundiu dentro de uma posição ideológica. Então, quem era vestido bem, estava numa boa, etc., e não estava mais juntando as duas forças que a doutrina social da igreja junta. Aquele que é o empresário, aquele que é o professor, né? E os alunos, os trabalhadores, ou os pais com os filhos. Marx quis logo destruir a família. Escreveu a Sagrada Família para destruir a fonte do capitalismo, porque o pai se torna o patrão, e o filho, a prole, se torna o proletariado, e lá vai. Então, a tentativa de Marx foi de destruir, na raiz, o capitalismo. Mas essa é uma ideologia. É uma ideologia. Não, Juliano. Se ele pudesse voltar atrás, diria, me perdoem, trabalhadores. Não, Juliano, a gente está acabando o tempo, acho que a gente tem mais 3 minutinhos, muito pouco tempo. Sim. Mas eu queria pedir, se pudesse falar umas poucas palavras, porque o senhor deu um exemplo da questão da fábrica, da sua experiência no hospital. Só para deixar muito claro, qual é a diferença entre essa questão dessa vivência de Cristo e não ser apenas, da fé não ser apenas uma ética? Porque quando a gente fala, tem momentos que a gente ouve até reclamações do governo e tudo mais, mas parece que reduz a fé a uma ética, né? Então, quando para não deixar essa confusão, né? Não deixar isso confuso, quando o senhor falava, não vou fazer uma família gastar o dinheiro mais comigo do que precisa. Qual é a diferença? Qual é a diferença quando isso é um gesto de fé e quando isso é apenas uma ética? Muito rapidinho, se puder. Eu precisava salvar a minha consciência nas 8, 12 horas de trabalho que estava lá. Eu não podia esperar que, dentro desta luta contra a doença, contra a morte, tivesse momento de felicidade em dizer, pô, neste mês faturei 6 telefonemas, então, esse não é tanto uma ética para eu ser o bonzinho. Era para continuar a sentir o gosto de ser enfermeiro em todas aquelas horas. E ser uma pessoa, me lembro muito bem, uma enfermeira disse, se o senhor não liga, eu ligo. Pode fazer. E depois descobri, 1 ano depois, que essa enfermeira, quando eu estava de plantão com o médico, elas desligavam os respiradores para que os que estavam em coma, há 1, 3, 5, 10 dias, morressem durante o plantão deles e foram denunciados. Ela é o médico, porque acabou mudando totalmente a maneira de estar dentro do hospital. Então, não é tanto uma ética pela ética,
que uma pessoa se torna desumana, desumana. Então era para agir em sintonia com a humanidade. Jesus sentiu compaixão. Então se luta o dia inteiro, a noite inteira para salvar uma pessoa, e às 5 ou 5:30 da manhã morre. Ah, tá bom, mas eu dou um telefonema, tenho já uma recompensa do trabalho que fiz esta noite. Não. Né? A gente abraça a dor dos parentes que chegam, né? Então é pela humanidade. A ética para nós é algo que diz respeito ao homem na sua totalidade. Ok? Dom Juliano, muitíssimo obrigado por mais essa live. Foi esclarecedoríssima, foi maravilhosa. Vou pedir a sua bênção mais uma vez. Maravilhoso pedir uma bênção de um bispo 15 dias depois de receber outra. E eu queria agradecer também ao Rio Encontros por mais esse momento fantástico que a gente teve. E que, por favor, se tivermos mais essa possibilidade de fazer outras conexões, Recreio dos Bandeirantes, Parintins, eu vou agradecer muito. Juliano, muito obrigado. Palavras finais. 1 minuto para acabar. Ok, então, que a gente fique com o coração esperando esta nova carta do Papa Francisco. Tutti fratelli, partindo da atitude de São Francisco, que abraçou o mundo inteiro, e ele insiste sobre esse diálogo com ir ao encontro de todos, não condenar. Então, a bênção do Papa e de Francisco, esta carta que ele vai dar para nós o dia 4 de outubro, seja recebida e lida com amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. Eu vi que tinha também uma amiga lá na Itália, né, a Yara, que vai fazer a profissão de fé no dia 4 de outubro. Saudações, Yara. Eu não posso estar lá porque a pandemia não me permite, mas estarei com o coração com as orações. Um abraço a todos. Abraço, Dom Juliano. Obrigado. É isso, pessoal. E até a próxima. E não se esqueçam, 6 e 7 de março de 2021, Rio Encontros. É bonito viver, porque viver é começar sempre, a cada instante. Um grande abraço, uma boa noite, um bom domingo, uma boa semana a todos. Tchau, tchau.